Olá, meus caríssimos e caríssimas alunas do curso do SEDAIC Piauí Brasil. Na nossa disciplina de Direito Penal, na nossa terceira aula, nós finalizamos falando, certo, sobre o exercício regular do direito. Já dentro do Código Penal, nós já falamos na parte geral do título 1, que foi do artigo 1º ao 12º. Hoje nós iremos finalizar a parte do título 2, certo? Que vai do artigo 12º, 13º ao 25º, certo? Para que a gente possa finalizar, tá? Então, o tema da nossa aula hoje é o artigo 24 do Código Penal, que diz respeito ao estado de necessidade, tá? Nesse artigo, o legislador vem a tratar do estado de necessidade em um estado em que aquela necessidade que é praticada o fato para salvar de perigo que não provocou. Alguém que, estando em estado de necessidade, é aquele que pratica o fato para salvar de perigo que não provocou por sua vontade e nem podia evitar, direto, próprio ou alheio, certo? Não cabendo o que a quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Não cabe a quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. A situação aí descreve, essa situação de estado de necessidade, ela vem descrever a figura do estado da própria necessidade, como sendo uma situação em que alguém pratica uma conduta ilícita para salvar outra pessoa ou a si mesma, certo? De perigo, que não causou e nem podia, por outro modo, evitar, sacrificando assim um bem jurídico de menor ou igual valor para preservar o outro, tá? Os elementos integrantes do estado de necessidade, certo? Para a sua tipificação, é necessário, para que haja esses elementos integrantes, é necessário a presença de determinados requisitos, tais como a ameaça ao direito, próprio ou alheio, a existência de um perigo atual e inevitável, a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado e que a situação não seja provocada voluntariamente pelo agente. A situação aí, ela exclui a ilicitude, que é a famosa antijuridicidade. Ela exclui a ilicitude do ato praticado pelo agente, certo? E essa ilicitude a gente pode ver lá no artigo 23, inciso 1, e no próprio artigo 24. O artigo 23, parágrafo 1, já falei da excludente de ilicitude, tá? Necessariamente, o perigo exigido aí pelo estado de necessidade deve ser um perigo real, comprovado concretamente e também atual, não comportando, tá, o perigo iminente como na legítima defesa. Na legítima defesa existe o perigo iminente, tá? A alegação do estado de necessidade também exige que o sujeito ativo não tenha dolosamente criado a situação de perigo, tá? Caso isto aconteça, caso esta tenha se dado, tá, por culpa do agente,
ou por imprudência, negligência ou imperícia. Também que aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não poderá se valer do estado de necessidade. Ele tem o poder legal, certo, de enfrentar o perigo. Tá? Na legislação e no próprio Código Penal, certo, ele trata desse estado de necessidade, certo, como sendo o artigo 24, considera-se um estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. É o que está na legislação. No seu parágrafo 1º, ele diz: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. No seu parágrafo 2º, ele diz que ele diz que embora seja razoável, exige-se o sacrifício do direito ameaçado, tá? A pena, neste caso, poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Já na doutrina, nas palavras do grande jurista Fernando Capês, escritor de vários livros, ele diz assim, causa de exclusão, de ilicitude, de conduta, de quem não tendo o dever legal de enfrentar uma situação de perigo atual, a qual não provocou por sua vontade, sacrifica aí um bem jurídico ameaçado por este perigo, para salvar outro próprio ou alheio, cuja perda não era razoável exigir. No estado de necessidade, existem 2 ou mais bens jurídicos posto em perigo, de modo que a preservação de um depende da destruição dos demais. Como o agente não criou a situação de ameaça, tá, pode escolher dentro de um critério de razoabilidade ditado pelo bom senso comum qual deve ser salvo. Exemplo: um pedestre joga-se na frente de uma motocicleta, um motorista que, para preservar a vida humana, opta por desviar seu veículo e colidir com outro que se encontrava estacionado nas proximidades. Entre sacrificar uma vida e um bem material, o agente fez a opção mais razoável, claramente aí mais razoável. Ele diz assim, claramente mais razoável. Não pratica crime de dano, pois o fato, apesar de ser típico, não é ilícito. Isso são palavras do nosso grande jurista Fernando Capês. O artigo 25 vem a tratar da legítima defesa, tá? Então, a legítima defesa, tá? A legítima defesa é quando alguém que usa moderadamente meios para repelir injusta agressão, seu ou de outrem. Devemos entender que a agressão injusta é aquela não autorizada por lei, ou que seja que é ilícita, antijurídica, sem amparo no ordenamento jurídico. Quando falamos de legítima defesa putativa, já falamos isso,
repetimos agora, quando se fala de defesa legítima defesa putativa, devemos entender como uma espécie de discriminante, já falamos disso, disciplinada no artigo 20, tratamos do assunto no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, que nós já comentamos na nossa terceira aula, certo? E que também frisamos muito bem aí, que isenta de pena se o erro for plenamente justificável, invencível ou inevitável. Tá? Como salientamos, só há crime se existir 3 condutas típicas. Tá? Vamos entender a legítima defesa. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. São 3 requisitos para que ocorra o crime. O fato típico, a ilicitude ou a culpabilidade. Se faltar um desses requisitos, uma dessas condutas aí, não existe crime. Portanto, para que se configure a legítima defesa, devemos observar, certo? Os seus requisitos cumulativos, que são eles. Primeiro, a injusta agressão, tá? Ou iminente, aliás, a injusta agressão, que nada mais é que para se arguir legítima defesa, para se legitimar essa injusta agressão, certo? Pressupõe-se que o agente esteja repelindo uma injusta agressão. A segunda é a agressão atual ou eminente, que só se legitima-se se a agressão for presente ou preste a acontecer. Não há legitimidade na defesa de agressão futura. Tem que ser presente, atual. Tá? A terceira hipótese, a terceira fase, o terceiro tópico que a gente deve entender da legítima defesa é o uso moderado dos meios necessários na busca de repelir a injusta agressão. Tá? O agente deve buscar entre os meios disponíveis aquele que causará menor dano ao bem jurídico alheio. A quarta é o que? A quarta é o conhecimento da situação justificadamente. Neste caso, vem tratar-se de um requisito incluído pela doutrina. Segundo a teoria finalista, isso significa que o agente deve ter a consciência de estar agindo para proteger um bem jurídico próprio ou alheio e de uma injusta agressão atual ou eminente. Nada de futuro. Das espécies da legítima defesa, nós temos a legítima defesa putativa, já falamos, vamos repetir, ou imaginária, que é a legítima defesa putativa ou imaginária, ela vai ocorrer quando a situação que enseja a reação injusta da injusta agressão é falsa, é imaginária e se passa
apenas na imaginação do agente, que nós também já falamos, não vamos ficar aqui sendo repetitivos, né? Da legítima defesa própria ou de terceiros. Neste caso, tem-se aí como pressuposto o consentimento do ofendido, e que também, quando se fala de terceiro, deve-se considerar o interesse da coletividade como um todo, não sendo considerado, não pode ser considerado, não sendo considerado legítima defesa, a defesa de terceiros, certo? Se o ofendido consentir que você haja por ele, e o terceiro nela intervém. Por fim, tem-se alguns critérios a ser respeitados na legítima defesa, para que se configure a legítima defesa. O uso moderado, dos meios usados. A legítima defesa você tem que agir com uso moderado, não pode se exacerbar, senão não se configura a legítima defesa. Ou seja, a proporcionalidade entre a defesa empreendida pela pessoa e o ataque sofrido. Tá? Não existe aí um limite definido, tá? Devendo ser analisado as circunstâncias de cada caso. A doutrina e a jurisprudência brasileira, ela posiciona-se no sentido de ser necessária a proporcionalidade, ou seja, adotar um critério, adotar no estado de necessidade, também com legítima defesa. Tá? Por tal razão, se o agente defender bem de menor valor, fazendo parecer bem de valor muito maior, muito superior, deve, nesse caso, responder pelo excesso. Tá? Logo, não sendo proporcional aos meios utilizados e havendo o excesso, os requisitos das discriminantes passam a não mais existir e, consequentemente, o agente passa a responder pelas desnecessárias lesões causadas ao bem jurídico ofendido. A gente vê isso aí, está esculpido, certo? No artigo 23, parágrafo único do Código Penal, que fala do excesso. A primeira espécie de excesso é o doloso ou consciente, tá? Ocorre tal hipótese quando o agente, ao se defender de uma injusta agressão, tá, emprega meios que sabe ser desnecessário, ou mesmo tendo consciência de sua desproporcionalidade, atua com imoderação, tá? Como visto, em tal hipótese aí, o agente não tem a intenção de intensificar a defesa, uma vez que se imagina, tá, ainda sofreu ataque, tá? Ou seja, o agente tem falsa apreciação da realidade, e nestes casos, tá, o agente responderá a título de culpabilidade, a título de culpa. O excesso na reação defensiva
decorre de uma atitude emocional do agredido, cujo estado ele interfere na sua reação defensiva. O estado em que ele se encontra, ele vai interferir na reação defensiva do agente, impedindo que tenha condições de balancear adequadamente. De balancear a repulsa ali, em função do ataque, daquele estado ali que se encontra. Não se podendo exigir, neste caso, que o seu comportamento seja conforme à norma. Para finalizarmos, podemos dizer, como último tópico, certo, que o último pressuposto da legítima defesa é que o agente deva conhecer as circunstâncias dos fatos justificante e assim demonstrar ter ciência de perpetrar ali, de atuar, de perpetrar em uma ação diante de um ataque atual ou eminente. Repetimos, atual ou eminente, nada de futuro. Finalizamos aqui, tá? Finalizamos aqui o título 2 do Código Penal, certo? Das disposições gerais, né? No artigo 25, né? Nossa próxima aula, certo? Nós falaremos do título 3, que é sobre concurso de pessoas, tá? E do concurso de pessoas, que nós iremos do título, aliás, do concurso de pessoas, não, desculpem, o concurso de pessoas é do título 4. Nós falamos do título 3, nós demos até agora o título 2, falamos do título 3, que é da imputabilidade penal, tá? Que é a partir do artigo 26 até o 28. Nós iremos tratar dos inimputáveis, da redução de pena, dos menores de 18 anos, da emoção e da paixão, e aí finalizamos o título 2, certo? Da parte geral do Código Penal, tá? E então desejamos em uma aula só a gente falar de todo esse título 3. E no título 4 também nós, como é muito extenso o título 4, que fala do concurso de pessoas, faremos duas aulas, uma no título 3, outra no título 4, porque são curtos, só são, no título 3 são 26, 27 e 28. O concurso de pessoas só é o 29, 30 e 31, só são 3 artigos. E aí nós iremos, dando continuidade, a gente vai falar das penas, tá? Que inicia no artigo 32. Esse é bastante extenso, tá? É bastante extenso, que é o título 5, certo? O título 5. Já no título 6. Então, eu espero ter contribuído com todos vocês nesta aula e gostaria de pedir sugestões, gente. Eu não me canso de pedir isso a vocês. Por favor, critiquem, peçam alguma coisa, algum esclarecimento para que eu possa melhorar as aulas, tá? Obrigado e até a próxima aula.